Olá, minha gente. Estamos aqui de volta para o nosso segundo podcast, direto de Brasília. O nosso convidado hoje é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, estreamos aqui com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E hoje o nosso convidado é Jair Bolsonaro, que já está chegando aqui. Estava um pouquinho atrasado, mas o presidente já está chegando aqui. Jair Bolsonaro, presidente, está acabando de chegar aqui. Tudo bem, presidente? Desculpa aí, um minuto atrás. É o trânsito de Brasília. Não tem trânsito aqui, foi relaxamento mesmo. Foi. Muito bem, minha gente. Nós estamos fazendo esse podcast aqui, direto de Brasília. É um podcast uma parceria do meu blog, o Blog do Magno, com a Folha de Pernambuco. Estamos com mais de 100 emissoras no Nordeste, também parceiro. Estamos aqui com a Gazeta News em Alagoas, a Rede Mais da Paraíba e a Mais TV da Paraíba, e a Rede ANC, a Notícia do Ceará, lá em Fortaleza. A transmissão pelo YouTube do Blog do Magno, @Blog do Magno, e pelo YouTube da Folha de Pernambuco, Folha PE. Nós temos parcerias aí, que nos trouxeram até Brasília, a Faculdade Vale do Pajeú, a Autoviação Progresso, Antônio Souza, Grupo Ferreira e a Água Santa Jona. Prazer tê-lo aqui, presidente, boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. E estou à disposição para qualquer pergunta, tá? Fique completamente à vontade, para a gente ter realmente bem informar o seu ouvinte, o seu telespectador. Muito obrigado por nos atender. Eu gostaria de saber, presidente, se o senhor adotou aquela tática de que a melhor defesa é o ataque em relação à sua salvação. Eu tenho falado mais com a imprensa, algumas ditas de esquerda, né? E a semana que vem eu devo falar com uma grande rede, talvez a Folha, ao vivo. A gente está negociando. Porque falar gravando não é muito bom, não. É ao porque vivo, né? É bom ao vivo. Que pega... Até eu tenho falado muitas vezes para a Rede Globo que se ele me der 2, 3 horas ao vivo, eles teriam uma audiência da história, para ter certeza disso, e eles me atacam da maneira como bem entender, e eu parto para a defesa e também os meus ataques. Afinal de contas, então, nada devo. E o que fazem contra mim ao longo de anos, né, não é diferente do que estão fazendo agora. Os caras querem minha condenação há muito tempo e não acham nada. E não vai ser num plano mirabolante de golpe que vão me punir, a não ser na base da arbitrariedade. Fora isso, não tem prova de nada, porque nem houve nada a esse respeito. O senhor está se sentindo crucificado? Não é de hoje. Eu comecei a apanhar muito da imprensa, né, lá em 2010, quando eu descobri um decreto do Lula que tinha a ver com direitos humanos, chamado PNDH3, Plano Nacional de Desenvolvimento, terceira versão, onde ali tinham 180 itens que destruíam a família brasileira. Entre eles, desconstrução da normatividade, entre outras coisas. Então, ali eu comecei a apanhar, porque comecei a ser rotulado de homofóbico. Eu não sou homofóbico, eu não quero que crianças de 5, 6 anos de idade aprendam certas coisas na escola. Somente isso. Afinal de contas, quem tem seu costume, que vai ser feliz. E quem acredita em Deus tem esse comportamento que acha que tem que ter aqui na Terra. E vamos tocar o nosso barco. Chamado muito também além de homofóbico, né? De que não gosta de mulher. Como é que eu tenho aí? Que não gosta de mulher? É o misógino. É misógino, atacar também. Você não gosta de mulher, então gosta de homem. Mas tudo começou lá em 2010. E cresceu, depois baixou, e daí começaram outros ataques. Quando eu resolvi vir candidato à presidência da República, outras coisas apareceram. Racista, não gosta de nordestino também, muito comum. A minha esposa é filha de um cearense. A minha filha tem... Mas o senhor chamou os nordestinos de cabeça chata uma vez. Isso aí é comum entre nós, né? A brincadeira. Lógico que você tem que ver o contexto, né? Como a gente chama baiano de devagar, o gaúcho macho, o goiano que gosta de uma dupla. Então, isso é comum entre nós, mas tem que tomar muito cuidado com as piadas hoje em dia, porque tudo gira em processo. Então, o Lula chamou há pouco tempo atrás, agora, um cearense sem cabeça chata. Apesar de eu não gostar do Lula, eu não condeno por causa disso. Mas depende do contexto. Uma coisa é falar, ô cabeça chata, outra, ô cabeçudo, qual é?
É uma diferença muito grande na entonação de voz, né? Agora, não podemos... tá chato viver no Brasil. Você não pode contar uma piada mais. O senhor passou por esse processo inicial agora pela primeira turma do Supremo, unanimidade, virou réu. O senhor tem alguma expectativa de virar esse jogo? Tem que saber como tudo começou. Tá? Tem alguma prova contra o senhor? Zero. Se eu devesse alguma coisa, eu não estaria aqui conversando com vocês. Final de 22, eu fui para os Estados Unidos. Podia ter me radicado lá, mas resolvi 3 meses depois voltar para cá. Agora, como é que tudo começou? Né? Tudo tem um início, né? Eu não pode me acusar de golpista do nada. Né? Como é que tudo começou? Eu sempre defendi o voto impresso, desde 2012. Em 2015, eu aprovei uma emenda a um projeto de lei criando o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Nós aprovamos, o relator era o Rodrigo Maia, que depois veio a ser presidente da Câmara, a senhora Dilma Rousseff vetou, nós derrubamos o veto. Em 2018, eu fui ao TSE, estavam preparando já as eleições de 2018, que eu ia concorrer pela primeira vez, com o voto impresso. Bem, quando o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que era inconstitucional. Não tem cabimento, mas tudo bem, vamos em frente. E daí eu ganhei a eleição, realmente foi complicada a minha eleição, levei uma facada, tinha um discurso voltado para a verdade. Aliás, disseram que o senhor só se elegeu por causa daquela facada. Cada um para tirar o mérito do teu trabalho. Eu me elegi muito mais falando um versículo... o PT do poder, não foi? Muita gente disse, eu vou botar em Bolsonaro para tirar o Lula do PT, né? O versículo da Bíblia sobre a verdade. E conhecer a verdade vos libertará. Me elegi e fiz um ministério nunca visto no Brasil. Um ministério técnico sem dedo de políticos, né? Naquele ministério. Bem como quem estava à frente de estatais e bancos oficiais. Então fizemos isso e nos deu uma musculatura muito grande que fez que nós pudéssemos enfrentar a pandemia. A pandemia foi algo terrível. O Supremo Tribunal Federal tirou das minhas mãos a condução da pandemia e disse que cada governador ou prefeito poderia conduzi-la. E eu fui o grande gestor no tocante a enviar recursos. Apesar da pandemia, apesar dos problemas, nenhum prefeito do Nordeste atrasou o pagamento de folha, porque eu dava e repassava, na época, ia mais até os recursos para prefeitos. Quando, então, veio a política de fica em casa, então quem tem um salário, quem é um servidor público, civil, militar, ou tem renda, você pode até ficar em casa alguns meses sem problema. Agora, tínhamos 38 milhões de pessoas que viviam da informalidade. O cara que vende um churrasquinho na praia, um camarão, uma água no sinal, um biscoito. É o cara que conserta, faz um pequeno trabalho na tua casa de pedreiro, de eletricista. Então, nós criamos auxílio emergencial de R$600. Tanto é verdade que o povo ficando em casa, você não viu nenhum caso de saque a supermercado. Nenhum. E o Brasil gastou muito dinheiro com isso, era 50 bilhões por mês. Ao término do programa, você não podia continuar pagando para tanta gente esse valor, voltou-se para o Bolsa Família. E o Bolsa Família era, em média, R$190. E eu falei, a gente não pode passar, em média, 600 para, em média, 190. Então, passamos o Bolsa Família para R$600 com responsabilidade fiscal. Ou seja, fizemos acerto, junto com a Câmara, projetos, emenda à Constituição, uma equipe econômica fantástica que eu tinha, conduzida pelo Paulo Guedes, e implementamos isso aí. Mais ainda, com o advento da guerra, Rússia e Ucrânia, o preço dos combustíveis começou a explodir no mundo todo, não foi só no Brasil. O que nós fizemos? Junto com o Parlamento, zeramos os impostos federais, do diesel, do etanol, da gasolina, do gás de cozinha, reduzimos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos pelo Brasil, muita coisa nós importávamos, eu zerei os impostos, alguns acharam que não devia zerar. Eu zerei, por exemplo, as placas fotovoltaicas para geração de energia solar, pneus de caminhões, peças de tratores, jet ski, veleiro, o pessoal reclamou, né? Mas peraí, o jet ski e o veleiro, quem toma conta dele pelo menos 10 meses por ano é uma pessoa humilde, que está numa marina. Bem, então, com essa redução da carga tributária especial dos combustíveis, nós tivemos 3 meses de deflação, inflação negativa. E acredite, passamos a arrecadar mais. E agora a inflação disparou, né? Agora disparou por vários motivos. Um governo que gasta mais do que arrecada.
Eu tinha, por definição constitucional, fui o único presidente que passou os seus 4 anos com teto de gasto. Eu não podia gastar mais do que aquilo. Não adiantava você ganhar na Mega Sena, você podia gastar só aquela importância por mês. Então, nós cumprimos isso. Isso deu responsabilidade. A taxa de juros a longo prazo diminuiu bastante. No segundo ano do nosso governo, a taxa Selic chegou a 2%, hoje está chegando a 14%. Então, quem tem dinheiro emprestado, quer seja para o agro, para comprar alguma coisa, está difícil a vida. Presidente, eu convidei alguns colegas para participar desse podcast. Vamos ouvir a primeira pergunta. Bora. Oi, eu sou Andresa Montais, colunista do UOL. Boa noite, Magno. Boa noite, presidente Bolsonaro. A minha pergunta é, presidente, se tiver que optar entre uma anistia para o senhor ou para os presos do 8 de janeiro, qual que seria a sua escolha? Olha, o projeto da anistia não é de hoje. Tem aproximadamente 8 meses. E quando foi rascunhado e transformado em anteprojeto e apresentado, alguns queriam que eu botasse lá anistiar no tocante à minha inelegibilidade. Falei, não, é só para o pessoal de 8 de janeiro. E assim foi feito. Só que agora, não sei porquê, resolveram me colocar no 8 de janeiro. Um dos tipos penais que estou respondendo é dano de patrimônio. É como se eu estava nos Estados Unidos. Acho que ninguém tem dúvida que eu estava lá. Como? Se eu não estava aqui. Você não pega, você lê o processo todo, não tem uma citação minha em troca de mensagem de zap, nada sobre o 8 de janeiro. Por que eu estou lá? Não estou entendendo. Tá? Agora, a anistia está indo, estamos próximos de conseguir as 257 assinaturas, estava trabalhando até agora. O senhor teve hoje umas reuniões aí? Várias, mas eu não revelo com quem tive. Não adianta. Mas está avançando para chegar a 257. 257 assinaturas. Metade mais um, né? Então, presidente, por falar em anistia, eu vi que nas redes sociais sua esposa, Michele, e mais algumas pessoas aliadas, colocaram lá atrás, na época que o Lula estava pedindo anistia, na época da Revolução, da Cassação, e ele também... 79. Em 79, estava querendo uma anistia, e vocês exploraram isso também. Quer dizer, Lula lá atrás queria anistia, mas agora... A esquerda está contra a anistia. PT, PCdoB, PSOL, eu acho que o PDT também. E nós lembramos que em 79 houve uma anistia ampla, geral e restrita. Em 79, eu era primeiro-tenente do Exército Brasileiro. Servia lá em Mato Grosso do Sul. Então, eu acompanhei bastante, por rádio, que não tinha televisão lá, e por jornais que chegavam alguns dias atrasados. Então, a esquerda fez um amplo trabalho e pediu anistia ampla, geral e restrita. E ali anistiava assaltante de banco, guerrilheiro, justiceiro, crime de sangue, crimes contra o patrimônio, e tudo bem. Agora, a anistia que nós estamos pedindo agora... É para quem? Não tem nenhum crime. Sobre quem participou dos atos de 8 de janeiro. Não teve nenhuma pessoa ferida, nenhum tiro, nenhuma arma de fogo foi apreendida, nenhuma arma branca foi apreendida. Falar que aquilo é golpe de Estado... Bem, já que estou num podcast de Pernambuco, é isso mesmo? Do Nordeste. É do Nordeste? Vamos lá, falar Pernambuco. O ministro da Defesa, José Múcio, é de Pernambuco. Ele falou há 2 meses atrás... Lá no Roda Viva. No Roda Viva, parabéns aí. Isso. Que golpe militar não foi o que aconteceu aqui. Golpe... Ia ser testemunha, inclusive, do processo. Chegou a ser já tem o testemunho do depoimento dele. Então não precisava, tá? Não precisava chamá-lo novamente aqui. Então ele falou golpe de Estado, vai as Forças Armadas na frente, o povo atrás e se toma o poder. Agora, vamos supor que o pessoal do Rio de Janeiro continuasse dentro dos prédios. Vamos supor. Lógico que a polícia tirou de lá, fez o trabalho que tinha que ser feito. No dia seguinte, quem seria o presidente da República? A irmã Hilda? Quem seria o presidente da Câmara? O pipoqueiro que foi condenado agora? O do Senado? O sorveteiro? Quem estaria presidindo o Supremo Tribunal Federal? Seria a Débora? Então, quando se programa um golpe, um planejamento... Tem que ter algum líder. Não, tem que primeiro ter um líder. Não acharam o líder, não acharam. Tem que ter um núcleo econômico, também não acharam. A própria Polícia Federal falou que não houve um núcleo econômico para isso. Quem colaborou com o dinheiro era para comer uma carne no... Presidente, vamos ouvir mais uma pergunta aí, presidente. Salve, presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho aqui uma grande dúvida sobre a sua postura. O senhor me disse lá na Marinha que iria entregar o governo e lamentava que entregava o governo ao presidente Lula, dizendo que o seu governo foi melhor, e eu acho que realmente foi, e que lamentava muito, mas queria entregar o governo.
Minha dúvida é sobre o porquê o senhor não mandou emissários ou foi pessoalmente avisar ao pessoal que estava na porta dos quartéis de que isso iria acontecer. O que aconteceu que houve essa interrupção do diálogo? Muito obrigado. Zé Maria, em algum momento você viu convocando o pessoal para participar de algum movimento desde o segundo turno? Não, você não viu. Houve um movimento voluntário para a região dos quartéis. Conversando com os comandantes na época, nós achamos melhor deixar o pessoal lá do que tirar de lá e partir para a esplanada. Lá estava mais longe, mais seguro, como não houve nenhum problema ao longo desses 2 meses. Quando saí do Brasil, dia 30 de dezembro, os acampamentos rapidamente se acabaram. E Recife tinha acampamento. São Paulo tinha, acabou rapidamente. Ficou um pouquinho mais aqui o de Brasília, mas na quarta-feira tinha 300 pessoas. Na quinta tinha 200. Quando começou o movimento para convocar o pessoal. Uhum. Tá? Quem convocou? Não é difícil você levantar quem convocou. Quem convocou estava mal intencionado. E acabaram chegando vários ônibus aqui. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, mandou mais de 30 mensagens para o general G. Dias, chefe do GSI, que poderíamos ter movimentos violentos aqui em Brasília. Não tomaram nenhuma providência. Inclusive, a facilidade com o pessoal entrou nos prédios, o próprio Lula tem um vídeo dele falando: eu quero saber quem facilitou a entrada na presidência. Porque a porta não foi arrombada, entraram com muita facilidade. Eu fui presidente. Você tem, em média, 60 homens armados e fortemente armados que dormem, que ficam 24 horas por dia lá nos porões da Presidência da República. Esse pessoal não foi colocado para trabalhar. Quando a gente vai atrás das imagens, que o Ministério da Justiça é responsável por filmar toda a esplanada. São quase 200 câmeras. O Flávio Dino entregou apenas 4 câmeras. Nós queríamos mais câmeras, para mostrar, inclusive, se houve ou não um movimento orquestrado no domingo de pessoas entrando e saindo no Ministério da Justiça. Para saber também, nós temos informações, mas não temos prova, que existia aqui a Força Nacional, em torno de 300 homens, estava do lado do Ministério da Justiça. Não foi mostrado. Essa força poderia ter evitado tudo o que aconteceu e não fez. Foi um movimento facilitado. Depois chega imagem para a gente, solteiras, perdidas. Você vê, geralmente, 1, 2 ou 3 caras quebrando tudo lá dentro. Não foi a turba que entrou e quebrou. Então foi, no meu entender, uma armadilha. Zé Maria, aproveita, Zé Maria. O golpe deles, né, para tentar me incriminar, só não foi perfeito porque eu não estava no Brasil. Se eu estivesse no Brasil, naquele domingo à noite, ou na madrugada da segunda-feira, eu seria arrancado de casa e estaria preso até hoje. Preste atenção nisso agora, presidente. Presidente Bolsonaro, quem me trouxe aqui ao hotel hoje foi o seu Luiz Jorge, no Uber. E quando ele viu fazendo os contatos para organizar o podcast com o senhor, aí ele se emocionou. Por que, seu Luiz Jorge? Alguns meses depois das eleições, eu infartei. E o meu peito, o meu coração ardia de dor pelo sofrimento que nós vivemos, mas eu sei que vamos vencer tudo isso em breve, num breve, muito breve. Está aqui, ó, 31.602 paraquedista, 25º PQDT, meu grande presidente. E aí, o seu Luiz, né? Jorge Luiz. Sou Jorge Luiz, o senhor é mais novo do que... Quer dizer, pode até ser mais... Não, o senhor é mais novo do que eu, pelo que parece, né? Pelo número de paraquedista. O meu é 29.949. Mas eu fiz como cadete do 4º ano. Então o senhor pode ser mais novo do que eu, sim. Então, isso nos marca, né? Aquele curso na Brigada nos marca e nos torna irmãos para sempre. Então, um abraço, obrigado pelo depoimento. Quase que ele morre, presidente. O senhor não viu ele dizendo? Sofreu um infarto. Todo mundo sofreu. Olha só, eu arrastei multidões pelo Brasil. Tem dúvida disso? Até quando estive em Pernambuco, numa passeata, passei por Toritama. Tinha a perder difícil a quantidade de mortes. Em São Paulo, uma motosserra de 300 mil mortes aproximadamente. Nós tínhamos o apoio em quase 100% do agro. Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Começou em Santa Cruz do Capibaribe, passou por Toritama e Caruaru, terminou em Caruaru. Eu estive lá na festa São João de Caruaru. Eu fui aplaudido. Dá para imaginar um político Peraí, aplaudido? então vamos falar sobre isso. O próximo aí, o show é. Saudações, Magno Martins.
Aqui é Heron Cid, direto da Rede Mais, em João Pessoa. Parabenizando a você já pela repercussão do podcast direto de Brasília. Minha pergunta ao entrevistado, o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, aqui na Paraíba tem um cenário interessante. O PL mudou de comando de partido, saiu o deputado federal Wellington Roberto, assumiu seu ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que disputou recentemente a prefeitura de João Pessoa. Para 2026, qual é o seu olhar, qual é a sua leitura? Você que já deu espaços para aliados a chegarem a governo, a Câmara Federal, ao Senado da República. Quem é que está pronto para assumir essa tarefa no seu sentir, no seu feeling? É Marcelo Queiroga? É o cabo Gilberto Silva, deputado federal? Ou é o pastor Sérgio Queiroz, que disputou 4 anos atrás o Senado da República? E na sua estratégia, qual é o foco, deve ser o foco do PL e da direita? Tentar eleger governadores ou fortalecer a representação no Congresso Nacional? E quem está pronto para essa tarefa aqui na Paraíba, na sua opinião? Bem, O presidente, o Heron Cid, ele ancora lá na Paraíba uma rede de rádios com 25 emissoras que está transmitindo a gente lá. Heron, eu recebi a incumbência do presidente do partido em dar uma atenção especial para o Senado. Então, na Paraíba, aí, é o pastor Sérgio, o nosso candidato. Para governo, está pré-acertado aí o Queiroga, que está indo para o sacrifício, que sabemos da dificuldade. O cabo Gilberto, a nossa liderança aí. O Wellington Roberto, ele continua no partido ainda, mas perdeu a executiva estadual, gosto muito dele, acredito que ele dispute a reeleição, e a Paraíba é esse quadro que está aí. Nós temos, então, grande esperança de fazer um senador, que seria uma grande coisa, porque o Nordeste é mais voltado para a esquerda, realmente, né? Alguns estados estão bem. Santuário do PT, lulista, não? É um santuário? Não chega a ser, porque estão perdendo muito, né? Até o custo de vida... Principalmente nas pesquisas agora, o custo de onde vida, Lula perdeu mais, agora foi no Nordeste. O preço do ovo, o preço do supermercado... E a picanha chegou lá, presidente? Não chegou a lugar nenhum. Tá? Ele é Pernambuco. Nós temos o Gilson como nosso pré-candidato aí ao Senado. Tá? E estamos negociando ali quem seria o candidato ao governo, etc. Mas a prioridade nossa o Gilson Machado Neto, eu ia chegar lá mais na frente, mas o senhor se antecipou, quer dizer que ele é o candidato a senador em Pernambuco. Por enquanto, é o nosso candidato ao Senado lá, né? Vamos ver se a gente consegue pacificar também, que é complicada a situação política lá. E assim a gente vai pontuando, né? Em todo o Nordeste, tentando um nome para o Senado. 2 é impossível, 2 não dá para chegar. Não vamos dividir tanto assim. Então, acredito que com outros partidos aliados a nós, 9 estados, 18 vagas, a gente pretende fazer pelo menos 8 aliados a centro-direita. Muito bem, vamos lá. O senhor falou em Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, tem um pessoal que está apoiando o nosso podcast lá. Vamos passar aí o show. Qualidade é variedade, é confiança de verdade. Pra quem faz moda com o coração, tem Comercial Ferreira em cada criação. Comercial Ferreira, pode confiar. Há 25 anos pronta pra entregar pro Brasil inteiro a solução. Comercial Ferreira, tradição sem igual, 25 anos de história, levando qualidade para sua confecção. Tecidos tudo em um só lugar. Imagine ter acesso à saúde de alta qualidade, onde e quando você precisar. Com a Videomed, a telemedicina se torna simples, eficiente e inclusiva. O aplicativo Videomed é tecnologia de última geração ao alcance de todos. Fácil de usar, tanto para profissionais quanto para pacientes. Presidente, o primeiro, o Ferreira, que é o Robson Ferreira, foi quem fez a maior carreata, eu acho que do Brasil, não? Saindo de Santa Cruz do Capibaribe. E aí, empresário, empreendedor no Nordeste, aliado seu, soube que o senhor estaria aqui com a gente e fez questão de dar esse depoimento aí, mostrar que o Nordeste tem gente que produz, que tem gente capaz daquela... Eu fiz um livro em 93 chamado Nordeste que deu certo. Ele é um tipo de empresário que deu certo no Nordeste. Tem os polos lá no Nordeste de progresso, de desenvolvimento. A gente reconhece tudo isso aí. E eu digo, né, o Nordeste, por que o povo é o mais pobre das 5 regiões? Tem que buscar não é um culpado, né? É o porquê isso vem acontecendo. A esquerda está há mais de 20 anos no Nordeste. Então, há um fluxo migratório muito grande para a região Sudeste aqui. Por quê? O que a esquerda prega?
Você pega o melhor estado do Brasil, me desculpa, é Santa Catarina. O PT nunca passou por lá. Então, os estados que têm uma economia mais pujante, tá? Estado onde o IDH é um número mais alto, a educação mais alta, são estados onde o governo está afastado da esquerda. Não dá certo, não deu certo em lugar nenhum no Brasil. Você pode ver a Bahia, é um estado que sofre muito com a educação. Quem o povo elegeu para governador? O secretário de Educação da Bahia. Então não tem como dar certo isso daí. E o que nós pregamos aqui, e eu falo a coisa certa, eu diminui a carga tributária, e arrecadamos mais. O Lula com o Haddad está taxando tudo. Vira aí, a partir do ano que vem, as consequências da reforma tributária. Eu recomendo a você, chame os deputados, mais tarde um pouco, quando começar o povo sentir o aumento da carga tributária, chame os deputados que votaram sim a reforma tributária, para explicar aqui por que ele votou sim. Eu acho que não deve criticar o deputado. Quero dar chance ao deputado João da Silva. Vem aqui no blog aqui para explicar porque você votou sim, porque os impostos estão aumentando. Tá? Usar o imposto de serviço, o imposto do pecado, que foi criado. O que é o imposto do pecado? O governo federal vai dizer, olha, refrigerante faz mal para a tua saúde, mais 10%. Tal produto causa dano ao meio ambiente, mais 20%. É isso aí. Então está protegendo a tua saúde. Quer dizer que o governo de Lula é um governo perverso? Olha, na parte da economia, o próprio Haddad falou que não sabe nada de economia, estudou 2 meses e colou para passar na prova. Dá para comparar o Haddad com o Paulo Guedes? Não dá. Olha só, nós transformamos na área governamental o Brasil o segundo país mais digital do mundo. Nós criamos o Pix. Taxa zero. Teve um cripopó aí há 2 meses. Tá? O Nicolas não falou que ia ser taxado o Pix, mas o governo junto... Você acha que o Lula queria acabar o Pix? Não, olha só, o que o governo Lula fez? Quando viu que o Pix se movimenta por dia em torno de 100 bilhões de reais, o que eles devem ter pensado? Né? Se é que o petista pensa, mas que ele deve ter raciocinado ali. Olha, a CPMF era 0,38 lá atrás. Se eu botar metade disso, mais ou menos 0,2, por dia são 200 milhões. Por mês são 6 bilhões. Por ano são 72 bilhões. E vai cobrar até do cara que vende água no sinal. E a única coisa que tinha dado certo no país, e, assim, em termos de economia popular mesmo, virou uma moeda, era o Pix, né? O Pix ajudou até na questão da segurança. Você não viu mais assalto em caixa eletrônico. Praticamente acabou. Assim como acabou o orelhão, os orelhões acabaram, o telefone, o caixa eletrônico praticamente acabou também. Ô, presidente, vamos ver mais uma pergunta? Boa tarde, presidente. Boa tarde, Magno. É um prazer estar aqui. Eu sou Marcelo Tonhozzi, colunista do Poder 360, e eu tenho uma pergunta para o presidente sobre a minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Essa minuta, de acordo com o advogado Omar Novak, que é o advogado do ex-ministro, ela já estava circulando há muito tempo. Ele chama, inclusive, de minuta do Google, porque ela estava no Google desde o dia 12 de dezembro de 2022. Então, ela era pública e ela foi encontrada na casa do ex-ministro e foi chamada pela Polícia Federal de minuta do golpe, enquanto que o Dr. Omar Novak chama de minuta do Google. Inclusive, ele fez uma ata notarial, registrou em cartório que esta minuta já estava circulando desde o dia 12 de dezembro de 2022 no Google. Eu pergunto ao senhor presidente, o senhor vê algum valor jurídico nesta minuta? Ela pode servir como prova? Eu também não entendo muito até que ponto a Polícia Federal deixou de investigar mais a fundo essa minuta, porque a Polícia Federal poderia ter descoberto quem foi o autor, quem colocou no Google a minuta. Mas nós não ficamos sabendo disso e a única versão que prevaleceu foi a versão de que ela estava na casa do ex-ministro Anderson Torres e que ela era uma minuta do golpe, e a gente sabe que aquela minuta, segundo o advogado Omar Novak, que já comprovou, não tem valor jurídico algum. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso. Vamos lá, eu tive acesso à minuta, também conhecimento que já rodava há algum tempo por aí, e tinha alguns parágrafos, 2 páginas e uns 15 parágrafos. O primeiro parágrafo falava em intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Os demais, cópia de dispositivo constitucional.
Ninguém vai dar golpe usando um dispositivo constitucional. E quando se fala estado de defesa, a primeira medida para você implementar o estado de defesa é você convocar os conselhos da defesa da República. Isso não foi feito. Quer dizer, então nenhuma medida preparatória para um possível golpe, que não seria golpe. Se você usa um dispositivo com remédio constitucional, ele é legal. A Dilma cogitou o estado de defesa em 2016. Testemunho do então ministro, comandante do Exército, Vilas Boas, que está vivo até hoje. Então você, porventura, se socorrer de um dispositivo constitucional, nada de errado nisso. E deixar o Anderson preso por vários meses por causa disso. O objetivo das prisões é tirar uma delação premiada aí que interesse a Polícia Federal. O próprio Cid. Quando ele assinou a delação premiada, no dia seguinte foi posto em liberdade. Tem jurisprudência do Supremo, palavra do próprio ministro Gilmar Mendes, que é imoral qualquer delação premiada conseguida de pessoas que estão cumprindo prisão. Então não tem razão nenhuma de se acusar alguém com essa tal da minuta do golpe. E essa minuta, presidente, foi colocada pela mídia como se fosse uma grande prova de que existia um movimento pelo golpe. Quando você faz o que chama de pesca probatória, tá? Em inglês chama-se fishing expedition, tá? Os caras foram para cima de uns 40 pessoas do meu lado e vasculharam a vida dele, telefone, laptop, telefone da esposa, do filho. E aí qualquer historinha que tu acha, ele como aquela historinha do punhal verde e amarelo, passa a ser verdade para eles. A historinha do punhal verde e amarelo. Queriam matar aí o Lula, o Alckmin, o Alexandre. Encontraram aquele papel, 2 páginas, no laptop de um general da reserva. O general não foi ouvido até hoje. Quem botou isso aqui? Qual a intenção disso? E não estava escrito lá, Alckmin, Lula. Tinha código, que poderia ser qualquer um, mas não foi ouvido para falar o que era aquilo. Em consequência, o próprio ministro Alexandre de Moraes continua dizendo que era algo para matá-lo. E lá atrás era diferente. Lá atrás ele deu entrevista ao ministro Alexandre de Moraes, que tinham 500 forças especiais e não sequestraram. 500? Ele teve 20 caminhões do Exército aqui para sequestrar um cara, ia levar em direção a Goiânia, ia matá-lo e voltar para cá. É uma história absurda. Presidente, não se sustenta em lugar nenhum. Eu li esta semana, segunda-feira, uma entrevista do Alexandre de Moraes a uma revista americana. Ele diz lá que o senhor não escapa da ilegitimidade, não recupera seus direitos políticos. Mas em relação ao crime que o senhor responde, de tentativa de golpe, ele diz como está ainda no processo de defesa, ele tem chance de escapar, porque eu entendi, que ele achava que o senhor podia escapar, mas o senhor só recupera seus direitos políticos em 2030. Bem, ele é vítima desse processo, ele é relator, ele é investigador, ele toma depoimento de delator, ele é tudo. Ele é tudo. E continua sendo seu algoz suspeito. Agora, ele falou ali, sim, eu vi essa entrevista dele, que eu posso escapar, né? Olha, estão condenando pobres coitados a 17 anos de cadeia. A Débora está sendo condenada a 14 anos de cadeia. Golpista, a Débora. Batom. A mulher do batom. Quinta ou sexta-feira passada, foi condenado um sorveteiro e um pipoqueiro. Lembra do popcorn que eu falei em São Paulo? Pegou até por aí. E eu fiz aquela frase em inglês. O cara me ajudou. Meu inglês é pior do que o do Joel Santana. Mas o pessoal acabou tendo preocupação. O que ele disse? E eu falei que no Brasil, pipoqueiro e sorveteiro estão sendo condenados por golpe de Estado armado. É um absurdo isso aí, não tem cabimento. Olha, esse processo meu sobre golpe não tinha que existir. Como é que me vincula no Rio de Janeiro se eu nem estava aqui? Não acho. 500 pessoas aproximadamente fizeram... Agora, presidente, isso tudo não é no sentido de querer levar o senhor à prisão? Eles querem prender o senhor? Mas, na verdade, eles querem me matar. Me matar? Querem um fim em mim, lógico. Bota na cadeia, é fácil eliminar o cara sem deixar provas de nada, né? Que eu sou um paralelepípedo no sapato deles. Eu não fui para o outro lado. O senhor teme ser preso? Não, ninguém quer ser preso. Isso pode acontecer aqui na porta do teu rádio aqui, amanhã cedo. Pode acontecer. Qual é a acusação? Não interessa. Por que o Felipe Martins foi preso? Ficou preso 6 meses.
Ah, ele fugiu no avião presidencial em 30 de dezembro de 22. Ora, fugiu? A PF me levou para interrogar até sobre baleias. Porque ele não me pediu, ou convocou, para eu depor se ele estava ou não no meu avião. É porque interessava para a PF ele ficar preso. Quem sabe ele fizesse uma delação premiada, na base de um fala que vocês quiserem, que se me tirem daqui. E o garoto educado, fino, tá? Ele manteve a sua linha, 6 meses preso, segundo informações, 10 dias em solitária. E via advogado, ele falou, não vai delatar porque não tem o que delatar. O que é uma delação premiada? É espontaneidade, verdade e prova. Coisa que na delação do CID não tem. Vamos para mais uma pergunta, presidente. Boa noite, ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Magno. Carlos André Carvalho, da Folha de Pernambuco. Ex-presidente, no que diz respeito às eleições para governador aqui em Pernambuco em 2026, o senhor considera mais viável o PL lançar candidatura própria ou compor com outro partido? E no caso da composição com outro partido, a governadora Raquel Lira seria um bom nome? Olha, eu converso com o Gilson, que é a pessoa que, para mim, está na frente. É o seu porta-voz em Pernambuco. Meu X-Tudo lá em Pernambuco. É o X-Tudo. O Gil sabe que nós temos muito mais interesse no Senado. Eu acho que nós não temos nome para ganhar um governo do Estado lá. É uma realidade. Não é que a gente vai entregar os pontos. Mas se puder compor com o partido de centro, no meu entender, será bem-vindo. E não vamos lançar outra vaga para o Senado. Vamos deixar para compor também. Ele falou em Raquel Lira aí, presidente, aproveitando, Raquel Lira está numa aproximação com o PT, com Lula, mas eu conheço bem a política de Pernambuco, e eu sei que ela não assumiu o lugar do segundo turno, nem assumiu a candidatura do senhor e nem a do Lula, mas eu acho que a maioria dos que votaram para eleger é a maioria bolsonarista. Essa negociação, nós temos 26 estados, mais o DF aqui, né? Eu deixo mais a carga da liderança local. Então, o Gilson é meu guru para essa questão. Inclusive, sim, mas o que eu estou perguntando é o seguinte, presidente, eu acho que lá em Pernambuco, o estado radicalizado daquele, tinha Marília Reis, apoiado por Lula, e Raquel sem assumir lado nenhum. O senhor não acha que... O senhor não tinha um candidato de segundo turno, o senhor acha que os seus eleitores não ficaram com Raquel? Você acha que sim? Acho que sim. Não temos alternativa, né? Um pouco mais à direita. Então a gente vai compondo. Eu digo, na polícia tem que jogar o War. Quem sabe, quem conhece o jogo, eu jogava 40 anos atrás, eu jogava, dificilmente eu perdia. Tem que ter paciência e estratégia. Você ganha o jogo. Aqui é a mesma coisa. Se a gente puder dar um grande avanço agora para o Senado, você imagine que a direita faça 41 senadores, com mais que tem lá dentro. A gente toma conta do Brasil. Tá certo? Vamos lá, presidente. Boa noite, Magno Martins. Boa noite, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu sou Felipe Klisma, falo da Rede ANC, aqui no Ceará. A minha pergunta é a seguinte: atualmente o senhor está inelegível até 2030. Por conta disso, já tem sido ventilado algum nome ou alguns nomes para se colocar à disposição do público mais conservador para 2026? E se o senhor pensa em alguma liderança do Nordeste, visto que ainda é uma região onde predomina a preferência pelo Partido dos Trabalhadores e que pode ser algo determinante para uma eleição nacional. Muito obrigado. O Felipe, presidente, ele é representante de uma rede lá no Ceará que está ouvindo o senhor. São 58 emissoras. Tudo bem. Nosso Nordeste aí. Né? Eu vou estar agora, amanhã à tarde, à noite, eu viajo para o Rio Grande do Norte. Vou estar com o senador Rogério Marinho, ficar integralmente, sexta e sábado, andando pelo Nordeste. Uma viagem de 700 quilômetros, onde vão passar em vários municípios. Nós costumamos fazer vídeos desses eventos e jogar nas redes por aí. O tratamento que me dão no Nordeste é excepcional. E da minha parte também é excepcional. Tá? É questão de política, né? Eu tenho namorado, no bom sentido, né? Um candidato do Nordeste para ser meu vice. E a pergunta é a seguinte: você fala inelegível. Namoro estou inelegível ou amizade? Namoro, heteramente falando, né? Esse namoro virou uma coisa mais avançada, não? Já, está bastante avançado. Inelegível por quê? Qual foi meu crime? Acharam dinheiro na minha cueca? Dinheiro no apartamento? Desfalquei a Petrobras? Não. Porque me reuni com embaixadores... Eu acho que esse namorado está aqui presente no estúdio, não? É um senador. Pronto, vou dar uma dica, não vou falar quem que é um senador. Pronto, não é o Gilson. O Gilson é o nosso senador lá em Pernambuco. Lá, tá? Então, hoje em dia, um namoro que pode
pintar um noivado, né? Um casamento, é isso aí. A pergunta é a seguinte, foi o Felipe, né? Estou inelegível por quê, Felipe? Qual foi meu crime? Reuni com embaixadores? A Dilma foi cassada, a pena acessória era inelegibilidade, fizeram um acordo lá no Senado, ela continua elegível, tanto é que ela disputou lá em 2018. É a primeira presidente que eu vi ser cassada e não perdeu os direitos políticos. É a mesma coisa o Lula. Lula tiraram da cadeia, depois anularam as 3 condenações dele para ele voltar a ser elegível. Qual foi o meu crime? Reunir-se com embaixadores? Não há perseguição? Costuma dizer lá nos Estados Unidos e Europa, chama-se lawfare. Ou seja, é o ativismo judicial para tirar algum político da cena eleitoral, como tiraram Marine Le Pen, tá? Como queriam tirar o Trump, como o Maduro tirou 2 concorrentes lá na Venezuela. E estão fazendo a mesma coisa comigo. Qual foi meu crime? Reunir-se com embaixadores? Ah, pelo amor de Deus, tenha certa paciência. Tá? Então eu continuo candidato até os 48 do segundo tempo. O senhor continua candidato, seria candidato assim, como o Lula fez lá no passado, que depois não podia ser eleito, aí botou o Haddad. Seria mais ou menos isso? O senhor botaria o vice, o Flávio, quem que fosse? Quando chegasse lá na frente, eu só abriria aí o meu... Não, eu sou o candidato a presidente da República, não tenho um plano B, o plano B sou eu mesmo, tá? Isso está acertado com o partido. Outros partidos, logicamente, cada um tem a sua liberdade para lançar seus candidatos e vamos jogar o jogo. Mas o senhor diz que não tem plano B, mas desses nomes que estão aí, o senhor não sendo candidato por essas circunstâncias todas, qual seria o... Pô, ninguém conseguiu tirar de mim até agora, com todo respeito a você, Magno, você não vai ser o primeiro, tá certo? Então, eu vejo candidaturas por aí. Agora, no evento de São Paulo, estava lá o Caiado... Deixa eu botar uma aguinha para o senhor está precisando tomar uma aguinha aqui. Olha, essa água aqui, presidente, ela é de um empresário lá de Caruaru, Santa Joana, seu Nordeste que deu certo. Empresário Lenilson Torres, água Santa Joana, da melhor qualidade, está chegando, inclusive, agora dos Estados Unidos essa água. O Nordeste é viável ou não é? Eu tive em Israel algumas vezes. A precipitação pluviométrica lá é menor lá é deserto. do que o Nordeste. Não, mas lá eles conseguem uma agricultura que dá uma certa segurança alimentar para eles, ainda exporta um pouco para fora. Por que o Nordeste não pode dar certo? O que o senhor fez pelo Nordeste? Eu acompanhei o senhor em algumas ações no Nordeste, inclusive o senhor foi responsável pela retomada da transposição que estava parada. Eu lembro muito disso. Sim. Inclusive, vários trechos lá objeto de escândalos. Lembra disso? E as obras feitas estavam todas destruídas pela dilatação térmica. Então, quando nós colocamos o Rogério Marinho, que é do Rio Grande do Norte, para concluir essa obra, ele até falou, só aceitou ser ministro se fosse para concluir a obra. Eu dei carta branca e os recursos necessários para ele. E ele levou água para o Nordeste. Então, a grande obra foi isso aí. O Lula fez 80%, 85%. Fez e abandonou. Era para ter acabado em 2012, Dilma saiu em 2016 e continuou sem nada. Você pode ver, números aproximados, pelo amor de Deus, aproximados. 12 dias de bombeamento equivale a 1 ano de carro-pipa. Tá? Inclusive, quando nós começamos a levar água, o pessoal começava a desviar água do leito do canal. Né? O pessoal nosso queria combater isso. Não, negativo, bota mais pressão na bomba. A despesa anual com a água era 400 milhões de reais. Queriam cobrar dos governadores. Eu falei, para que cobrar? Não cobra, vai ter dificuldade. Mete água lá. E fizemos o que tinha que ser feito. Levamos água, então, nos grandes canais para todo o Nordeste. E por que o pessoal, assim, segmentos lá do Nordeste dizem o Bolsonaro é anti-nordestino, não gosta de nordestino, não gosta do Nordeste? Eu gosto de nordestino, eu sou casado com uma filha de nordestino, tá? Cabra da Peste do Ceará, lá de Crateús. Tu acha que quando eu via pela primeira vez a Michelle na minha frente, eu falei, olha, qual time que ela torce, qual a religião, qual o estado que ela nasceu. Eu olhei o coração dela, pô. Coração nordestino. Lógico, levei o coração, depois fica e mulher nordestina, viu? E sertaneja, eu sou casado com uma sertaneja. Olha, é a melhor mulher, viu, presidente? Não, o meu sogro é o Paulo Negão, gente boa, de Crateús.
Não tem aqui, tudo é misturado aqui no Brasil. Você não pode falar essa pessoa... Vamos ouvir mais uma pergunta, presidente. É narrativa essa questão, mas tudo bem. Vamos lá. Boa noite, Magno. Boa noite também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui é o jornalista Tiago Gomes, da Gazeta News de Alagoas. A minha pergunta é muito direcionada ao cenário local. O prefeito de Maceió, JHC, ele é do PL. Lá atrás, ele esteve em Brasília para assinar ficha de filiação ao lado do próprio presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, ele teve uma votação espetacular, se reelegendo aqui em Maceió para administrar a cidade. Mas, assim, neste momento, ele é cotado para ser candidato a governador. Mas todo mundo fala aqui nos bastidores que ele deve migrar do PL para um partido da base aliada do presidente Lula. Queria saber do senhor Bolsonaro o que é que o senhor acha dessa estratégia de JHC aqui em Alagoas e também quais serão os possíveis candidatos majoritários do seu partido aqui em Alagoas para 2026. Olha, Maceió é um estado complicado para a gente. Alagoas. Tá, pô, desculpa aqui. Maceió é a capital. O JHC é do PL. Falam que ele tem outros interesses aqui em Brasília, por isso é possível migração para a base do governo. Ninguém pode negar que está sendo um bom prefeito, até que foi reeleito lá com uma certa facilidade. A gente gostaria que ele ficasse conosco, mas prefeito não tem fidelidade. Prefeito, governador, senador não tem fidelidade partidária. Tá? Se ele migrar, a gente vê o que faz aí. Eu gosto de uma pessoa aí no Alagoas, eu não vou negar. Foi um grande aliado meu dentro da Câmara, que foi o Arthur Lira. Graças ao Arthur Lira, nós conseguimos, via parlamento, reduzir os impostos federais dos combustíveis. Graças ao Arthur Lira, nós conseguimos negociar os precatórios e pagar o Bolsa Família de R$600 para o povo pobre de todo o Brasil. Então, o Lira foi um grande aliado meu. Lógico, quem passa pela presidência da Câmara sofre ataques. Tá? Mas o saldo meu com o Lira é excepcional, favorável do Lira. A questão dos combustíveis, quando zerou os impostos, ajudou a economia do Brasil. Eu não podia, na canetada, poderia, mas não ia fazer na canetada, baixar o valor dos combustíveis na Petrobras, como o Dilma fez no passado. A conta chegou alta depois. Então, o Lira é um grande amigo meu, me dou muito bem com ele, dado em especial o que ele fez no parlamento junto com o governo federal, e eu vou ouvir o Lira que vai acontecer em Alagoas. Nós sabemos a força da família do Renan aí também, que deve vir para a reeleição. O Lira tem falado que deve vir candidato ao Senado também. A gente vai ver como é que fica. Gostaria que o JHC continuasse conosco, mas ele tem toda a liberdade, obviamente, né? Até porque é um trabalho dele, em grande parte, essa excelente administração que ele fez aí em Maceió. E mais tarde, um pouquinho, vamos ter um retrato melhor do que fazer aqui nesse estado tocante às eleições. Agora, deixa eu trazer isso aqui para o senhor, presidente Bolsonaro, e ver se o senhor se lembra. Foi de direita, toma cloroquina. Quem foi de esquerda, toma tubaína. Agora a solução final, presidente, é uma vacina, né? Você está vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita, toma cloroquina. Quem é de esquerda, toma tubaína. Presidente, o senhor tocou no assunto aqui, mas que a solução definitiva é a vacina. E nós tivemos ontem uma boa notícia da vacina, não foi? Presidente, eu coloquei isso aí pelo seguinte, porque isso gerou uma polêmica na época. Sim, tem mais coisa também. Foi a primeira live que o senhor deu durante a pandemia, para mim, e muito obrigado pela atenção, mas gerou uma polêmica muito grande. Não, olha o que acontece. O que é que o senhor quis dizer com isso? Até hoje, a vacina é uma incógnita. Se você pegar o relatório... Não, mas eu quis saber a minha... Depois o senhor fala sobre isso. Eu queria saber o que o senhor quis dizer. Naquele tempo, tá, a hidrocloroquina, a ivermectina, é algo levantado por certas entidades médicas como um tratamento precoce. Hoje em dia, se você vai no relatório do Parlamento dos Estados Unidos, de 500 e poucas páginas, você vê o que acontece. E lá... um relatório muito mais sério do que o nosso aqui em Brasília. Lá, se você faltar com a verdade, isso é perjúrio. Mas a tubaína que o senhor queria se referir era um refrigerante? Exagerei. Porque depois vieram a interpretação de que era uma forma de repressão. Eu não devia ter falado daquela maneira. Eu li o contrato da Pfizer, por exemplo. Eu vi os efeitos colaterais. Tá? Inclusive, a Pfizer começa dizendo o seguinte, não nos responsabilizamos por efeitos colaterais. Aqui, o cara está vendendo uma coisa para nós... e sem qualquer responsabilização,
Tanto é que nós não atrasamos compra de vacina. Nós compramos 600 milhões de doses. Não tinha para vender. O mundo não fabricava de uma hora para outra uma quantidade tão grande. Você ia comprando por lotes. O Brasil vacinou todo mundo que quis. Eu não obriguei a ninguém a tomar vacina. Os efeitos colaterais são terríveis. E quem está falando não é o Jair Bolsonaro. Quem fala agora é o relatório do Congresso americano sobre Covid e vacina. Quem não leu o contrato da Pfizer, veja agora, são 500 páginas apenas. Está traduzido na internet, aí você pode tomar conhecimento. Você vai ver quem estava com a razão naquela época. E eu não sou médico, e não sou charlatão também. Eu me consultava com os médicos pela vida, que defendiam o tratamento precoce, do lado do governo federal, porque eu não podia fazer nada. O que se defendia? Você está passando mal? Está infectado? Vai para casa. Quando sentir falta de ar, procura o médico. Onde eu peguei, eu preparei. Por que procurar o médico quando sentir falta de ar? Por que não buscar um tratamento precoce? E não tinha nada comprovado cientificamente naquele momento, como não tem até hoje. Mas estudos, relatórios de vários países, não se recomenda mais vacina, em especial para crianças, e dizem, o relatório dos Estados Unidos é bem claro, quando ele fala o seguinte, que o Dr. Fauci e sua equipe, né, conduziu a Covid nos Estados Unidos, eles demonizaram a hidroxicloroquina e ivermectina para poder vender produtos da Pfizer. O senhor, antes de vir para cá, eu soube pelas minhas fontes que o senhor estava com o presidente da Câmara, Hugo Mota. O que é que o senhor falou com o Hugo Mota hoje? Foi tratar sobre a anistia? Olha, o Hugo Mota tem exatamente a metade da minha idade. Ele é mais novo que o terceiro filho meu, que é o 03, né? O Eduardo. E ele tem um carinho especial por mim, eu por ele, até pela idade, me trata muito bem, a recíproca é verdadeira, e de vez em quando se encontra por aí e trata de vários assuntos. Não, o senhor foi lá pedir para ele priorizar a anistia. Olha, desde quando em campanha, ele falou que, quando falaram sobre a anistia na campanha, que ele se elegeu lá 1º de fevereiro, ele falou, a maioria dos líderes querendo priorizar alguma pauta, nós vamos atender a maioria. Ele não participa da votação, tanto é que o voto dele é pela abstenção. Agora, não precisa lembrá-lo disso aí. Ele sabe muito bem o que está acontecendo. Tá? E agora, se a gente conseguir a assinatura, ele vai botar em votação, tenho certeza disso. O pastor Malafaia foi muito duro com ele, presidente. Olha, o Malafaia ele é duro com muita gente. Tá? O Malafaia tem um comportamento dele. Mas um aliado desse, ele não traz mais prejuízo do que benefício para o senhor, não? Olha, o Movimento de São Paulo, em grande parte, você deve a ele. Lógico, ajuda a rebanhar a gente, ele também ajuda. Ele tem o seu comportamento. Sempre, quem diria, né? Eu, quando estou com o Malafaia, eu sou bombeiro. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Puxa vida. Até porque ele é pavio curto. Tá. Ele fica indignado com muita coisa. Agora, tem que Qual é a língua maior? A dele ou a de Ciro Gomes? Eu acho que o Malafaia, ele é mais objetivo, né? O Ciro bate em todo mundo. Quem passar perto dele... Sai da frente. Se passar um cara servindo água, ele se bobear, vai apanhar também. Tá? Tá no DNA dele. Mas o Malafaia é bastante verdadeiro e objetivo. Agora, ele não sabe como funciona o parlamento, com todo respeito. Ele é um líder evangélico, cristão, ele é psicólogo, ele é um pouquinho só mais novo do que eu, mas não tem a vivência que eu tive de 28 anos de parlamento, 2 de vereador e 4 de presidente. Não dá para você fazer as coisas para dar pancada. Espana a rosca e não vai chegar a lugar nenhum. Ele queria, por exemplo, que se mantivesse aí as obstruções. Mas a obstrução tem um limite. Nós temos 90 e poucos deputados no momento. E nem todos votam com 80 votam conosco. É impossível você fazer obstrução só com isso aí. Você atrapalha em muita coisa. Mas nós não queremos atrapalhar. Tanto é que tínhamos menos de 200 assinaturas. A última informação pela mídia está em 230, ou seja, 40 assinaturas apareceram só de ontem para hoje. Se você fosse para espanar, pode ser que você não conseguisse essa quantidade de assinaturas. Presidente Bolsonaro, Sérgio Moro foi o algoz de Lula. Alexandre de Moraes é o seu algoz? Olha, eu não devo nada. Não tem crime nenhum da minha parte. Tanto é que eu falei para você, independente de eu falar, você faria a mesma coisa. Fique à vontade, quer perguntar qualquer coisa, você pergunta. Golpes, é o que você quiser perguntar. Tá certo? Agora, comigo parece que é algo pessoal do Alexandre de Moraes. Eu não consigo entender outra coisa. Há o interesse também, é bom falar no teu blog, né?
havia o interesse inegável da China e contrário à minha pessoa. Qualquer outro país, porque eu atrapalhava alguma coisa da China aqui dentro. Não a venda de soja, produto do campo. Tem um projeto que passou no Senado, infelizmente, está na Câmara, permitindo que cada município, os seus particulares, possam vender até 20% da sua terra para o capital de fora. Passou no Senado, está na Câmara. Se passar na Câmara, quem é que vai comprar aí quase 20% do território nacional? Acho que ninguém tem dúvida disso. Se você tomar conhecimento dos 37 acordos e memorandos assinados com Lula e o Xi Jinping, o chefe da China, você cai para trás. Até acordos estratégicos sobre urânio. Que você, obviamente, quando faz um acordo de urânio com a China, os Estados Unidos ficam de orelha em pé contigo. Tanto é que o Marcos Rubio, que tem tratado as relações internacionais também nos Estados Unidos, já se reuniu com quase 100 chefes de Estado pelo mundo. Não se reuniu ainda com o Lula. Por quê? Porque o Lula apoia o Hamas. O Lula apoia as ditaduras do mundo todo. O Lula, há 5 dias das eleições norte-americanas, o que ele falou? Que o Trump ganhando seria a volta do nazismo e fascismo com outra face. A própria Janja, quando se referiu... O senhor acha que, por causa disso, o Trump incluiu o Brasil nessa taxação aí? Olha, foi bastante benevolente para conosco, né? Tem parte da imprensa que quer saber o que levou eles a taxar 10%. Chegou em média... Foi 50... vingança, não? Não, só 10%. Ah, sim. O senhor acha que deve ser mais? Não acho nada. Ele toma conta da política dele, nós tomamos da nossa. Agora a China reagiu bem. O próprio relatório da Covid, lá, eles falam que nós, americanos, não podemos ficar dependentes de medicamentos da Índia e da China. Insumos da Índia e remédios da China. Nós temos que ter a nossa independência também no tocante à saúde. Agora, quem somos nós para falar da política econômica americana se nós estamos lá embaixo e afundando? Eu posso falar o que estavam fazendo pelo Brasil e o que estão fazendo agora. Eu fui também o único chefe de Estado que diminuiu a carga tributária. Diferentemente desse que chegou. Já voltou os impostos dos combustíveis, entre outras coisas. Presidente, nós chegamos ao final do nosso podcast. 1 hora passa rápido, né? Passa, quando a conversa é boa. Eu queria que o senhor dissesse assim, no final do podcast. Eu vou vencer. Vai vencer? Nós venceremos. O senhor vai vencer e vai ser candidato? Até o momento, eu sou candidato. Tá? Não reconheço a minha inegibilidade com um processo justo. Afinal de contas, eu não me reuni com... O senhor está sendo injustiçado. Completamente. Eu não me reuni com líderes comunitários eleitos pelo tráfico no Morro do Alemão, como o Lula se reuniu. Eu me reuni com embaixadores. E a acusação é abuso de poder político para ganhar voto. Que voto eu ganhei reunido com embaixadores? Nenhum. Muito obrigado pela sua presença aqui e espero voltar aqui, a sua volta aqui em breve nesse podcast para falar para todo o Nordeste. Um abraço nos cabos da peste, um beijo nas nordestinas. Valeu, presidente.